Então, esse é o nosso tema. A vida eterna é uma promessa condicional de Deus. Em primeiro lugar, a vida eterna será concedida aos que creem em Cristo Jesus. A vida eterna será concedida aos que creem em Cristo Jesus. Não concordar, por exemplo, com a revelação da palavra de Deus acerca da pessoa e obra de Jesus demonstra que o indivíduo não faz parte do grupo que vai participar da vida eterna. Se eu não aceitar o que a Bíblia revela sobre Deus, sobre Jesus e sobre a sua obra, jamais vamos participar da vida eterna. João diz: por isso eu disse a vocês que vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou. Nós precisamos nos livrar dessa sujeira que é o pecado. E só Jesus pode remover os pecados. Eu preciso acreditar nisso para que então eu possa ser habilitado a participar da vida eterna. Crer que Jesus é simplesmente um solucionador de dramas existenciais não nos qualifica a pessoa como que vai ingressar na vida eterna. Muitas pessoas acreditam em Jesus, mas acreditam que ele pode curar. E de fato ele pode curar. Ele pode nos libertar das nossas enfermidades. Mas quando Jesus curava, era para revelar quem ele era. Diz o Senhor que ia levantar um profeta semelhante a Moisés, falando: o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim, através dos milagres, né? Então Jesus, ao operar os milagres e abençoar fisicamente uma pessoa, ele só estava apontando para isso, que ele é o Salvador. E não que ele é simplesmente o curador de milagres. Algumas pessoas procuram a Jesus somente para resolver os seus dramas existenciais. E Jesus disse a umas pessoas que procuravam ele porque ele multiplicou o pão: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu prova de que ele tem autoridade. Então, claro que eu posso recorrer a Jesus para resolver dramas familiares, por exemplo, mas acima de tudo, eu devo procurar Jesus para que ele me dê a vida eterna. Crer que Jesus é simplesmente um operador de milagres não é evidência de que vai usufruir da promessa da vida eterna. Muitos na igreja neopentecostal, e talvez aqui, acreditem que Jesus possa curar uma pessoa que está com uma doença incurável, que Deus pode fazer um milagre. Claro que ele pode. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas esse tipo de fé não nos dá direito à vida eterna. Eu preciso crer que ele é o Salvador, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Crer que Jesus é simplesmente um espírito aperfeiçoado, assim pensam os espíritas, não faz jus à doutrina apostólica sobre Cristo, que é superior a essa questão. Cristo é Deus, Cristo é homem. A palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Então, o que é crer em Jesus para ter a vida eterna? Crer em Jesus implica em acreditar que ele é Deus encarnado, enviado pelo Pai como o Salvador do mundo. Eu tenho de crer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O João chega a dizer: nisso conheceis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que ele é o Deus encarnado, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Crer em Jesus envolve acreditar que ele cumpriu e recebeu a punição da lei em nosso favor para apagar nossa dívida diante do Senhor. Sim, ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e sobre as suas feridas nós somos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual se entregou por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Crê em Jesus, compreende que não precisamos fazer nada para sermos salvos, porque ele já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Eu estou na igreja como um agradecimento. Eu não venho para a igreja para me salvar. Eu venho para a igreja porque eu estou salvo. Eu venho adorar a Deus na beleza da sua santidade. O meu dízimo não vai me salvar. As minhas orações não vão me salvar. A minha evangelização não vai me salvar. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, não pode me salvar. Mas eu estou salvo porque Jesus já me salvou. E eu entrego a minha vida, eu faço tudo aquilo que é agradável ao Senhor. Diz, sabendo, Paulo aos Gálatas, contudo que o homem não é justificado, salvo, pelas obras da lei, pelo que ele faz, e sim mediante a fé em Jesus. Também temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Pois pelas obras da lei, ninguém será justificado. Quem pensa que crê em Jesus e guarda a lei de Deus, isso é necessário, são necessários para ter a vida eterna, não vai participar. Então, algumas pessoas acham que precisa crer no Senhor e também guardar a lei como condição para ser salvo. Não. Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Quem crê em Jesus, mas vive no pecado, não crê verdadeiramente em Cristo. Está excluído da vida eterna. Porque Jesus veio a este mundo dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que antecede, então, a pessoa crer em Jesus é ouvir a pregação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo.